tarde a todos. Sejam todos bem-vindos na terceira edição do Fórum Transporte Sustentável 2022. Boa tarde, eu sou Paula Correia, CEO da Aviação Águia Branca. A Aviação Águia Branca é a empresa mais antiga do Grupo Águia Branca. A gente completou 76 anos, agora em julho. No transporte rodoviário de passageiros. Nós operamos em 9 estados brasileiros, de Pernambuco a São Paulo, com ligações interestaduais e intermunicipais. A nossa operação é maior no estado da Bahia e do Espírito Santo. Dentro da nossa política, da nossa governança, a gente tem trabalhado cada aspecto do ISG, primeiro com todas as ações de meio ambiente, não somente para reduzir os riscos, mas também atuar fortemente na preservação. A Adriana vai ter oportunidade. Eu queria apresentar a Adriana Denadai, que é a nossa head de sustentabilidade do Grupo Águia Branca, porque o tema ISG dentro do Grupo Águia Branca é conduzido com todas as diretrizes, políticas e as pautas pautadas pelo Conselho de Administração, com as suas prioridades, diretrizes, para que a gente possa fazer em cada uma das divisões de negócio. Eu estou aqui respondendo pela divisão de negócios passageiros, mas a gente tem uma série de iniciativas muito bacanas no transporte, pelas divisões logística e do comércio. Obrigada, Paula, por compartilhar essa oportunidade, obrigada ao evento. Bom, eu trabalho na área corporativa do Grupo Águia Branca, uma área de sustentabilidade que é muito nova, mas que representa ou consolida, Nosso desafio é consolidar uma série de iniciativas que já acontecem há bastante tempo. A estratégia ESG é relativamente recente no mercado, mas a preocupação social, ambiental e de governança já permeia, mas a gente está exatamente no momento de resgatar todas essas iniciativas que, como a Paula disse, a gente atua em 3 divisões de negócios e por serem dinâmicas diferentes, é natural que elas também tenham iniciativas diferentes, mas que agora a gente está buscando ganhar força e aprender também uns com os outros para fortalecer ainda mais. Os desafios são complexos, a gente viu agora em algumas palestras, não só para as empresas, mas para todo mundo, para governo, para as instituições de pesquisa. É muito importante que a gente se conecte, para resolver, inclusive entre concorrentes, dentro do próprio setor. Ninguém vai fazer nada sozinho, Ninguém pode soltar a mão de ninguém. Para que, de fato, a gente construa um modelo de sustentabilidade nos negócios e para a sociedade. O Grupo Águia Branca hoje já tem mais de 18 mil colaboradores e atua em todo o Brasil e também na América do Sul. Então, existem milhares de pessoas que estão com a gente, milhares de pessoas que a gente atende, o cuidado com as pessoas está no nosso propósito, Trabalhar movendo o mundo com respeito às pessoas. Mas também sem deixar de ser responsável, pelos danos, pelos impactos, que é natural pelo modelo histórico que já foi construído, modelo operacional, e a gente precisa ir mudando, mas também não deixando de ter integridade, honestidade. Então, falando aí das 3 letrinhas. Então, obrigada por estar aqui, compartilhar um pouquinho dos aprendizados que a gente teve até aqui, mas também unir forças aí para os desafios que virão para todos nós. Paula, olha, pelo que eu soube, vocês começaram com ESG muito antes de começar a moda ESG. Conta um pouco para a gente. Então, acho que esse é sempre um desafio das empresas de ônibus, Tem procedimentos que a gente faz há muito mais do que 30 anos, que é todo o cuidado que a grande maioria das empresas transporte rodoviário, da destinação correta dos resíduos, do controle de poluentes. No estado do Espírito Santo, a gente tem um selo chamado Qualiar. Há algumas dezenas de anos, a gente tem o reuso da água dos lavatórios dos veículos, então a gente reaproveita toda a água. E há aproximadamente 15 anos, a gente teve o projeto do reaproveitamento da água da chuva, que a gente captura aí durante a viagem,
para a gente poder destinar aos banheiros dos ônibus. Então, eu acho que essa consciência, né, de uma vigília constante, de que forma que a gente consegue otimizar os nossos resíduos. Acho que tem um tema bem relevante, e quando eu digo que muitas empresas fazem, as grandes empresas, como a condução econômica, né, enquanto o diesel é, para nós, a principal matéria-prima, o quanto que a gente tem um cuidado muito além do custo, né, do consumo do diesel, mas da direta redução da emissão de CO2. Então, acho que são procedimentos que muito antes do ISG ser falado, né, a gente tem trabalhado nas empresas. E quando uma empresa de transporte fala, né, sobre o S da sociedade, de tudo que impacta, não há nenhum tema mais importante do que segurança. Né? Segurança para dentro e segurança em cada uma das viagens que a gente realiza. Então, eu acho que é o tema mais relevante, mais forte, é nesse pilar. E a gente já tem há 22 anos o programa Medicina do Sono, que é o nosso principal programa para a gestão da segurança da empresa, onde a gente cuida da qualidade de vida de cada motorista, para que esse motorista esteja preparado para realizar cada viagem, né? Não há nenhuma viagem noturna que é feita hoje sem que esse motorista ele tenha uma polissonografia, sem que a gente conheça o perfil do motorista, né, a qualidade do sono dele, para que todo motorista descanse antes de uma viagem ser realizada. Então, eu acho que é um prazer falar, Fred, mas eu acho que quando a gente fala desses temas, eu também estou aqui representando as maiores empresas, as melhores do país e as mais sérias que têm conduzido esse programa já há tanto tempo. Certo. E óbvio que a Adriana, que está lá cuidando de sustentabilidade, pode contar um pouquinho de uma coisa que eu fiquei admirado. Vocês têm uma questão da reserva particular do patrimônio nacional, que é a mesma coisa de florestas, que eu acho importante conservar, e ao mesmo tempo vocês têm os 10 mil painéis fotovoltaicos em 5 estados. Ou seja, a preocupação, de conservar e a outra de substituir eventuais poluentes. Ou seja, de alguma maneira, tem alguma coisa para você contar aí, rapidamente para o público. Tá bom? Bom, a Reserva Águia Branca é uma iniciativa do grupo desde 2007. É uma área de 2.225 hectares. Então, só fazendo uma correspondência, assim, são praticamente mais de 2.200 campos de futebol oficiais. Então, é só para ter uma noção do tamanho. Realmente é uma área muito importante de preservação lá nas Montanhas Capixabas. Já fica o convite aqui para visitarem. Mas mais do que preservar uma floresta, né, com mais de 90% dessa área já é uma área de floresta madura, né, em estágio avançado ou em estágio avançado de regeneração, é uma floresta em pé, que a gente chama. Mas muito além de preservar a natureza, né, a gente está fazendo um trabalho lá muito interessante com a comunidade, né? É um trabalho que está sendo construído mais recentemente, nos últimos 5 anos, quando a gente, de fato, instituiu a reserva e começou a se preparar para a visitação. E aí a gente foi estabelecendo uma série de parcerias com ONGs, com o governo local, a comunidade, para desenvolver ali um trabalho de desenvolvimento local. E mais recentemente, na verdade, semana passada, a gente ficou muito feliz de implementar um projeto de educação ambiental muito inovador, onde lá em Vargem Alta, o município onde a gente essa reserva está localizada, a gente estabeleceu uma parceria onde a gente está incluindo na grade curricular de escolas públicas uma disciplina sobre sustentabilidade que vai durar o ano inteiro. Então, assim, muito além da gente receber as crianças e adolescentes para uma visita 1 ou 2 vezes por ano, a gente está fazendo um trabalho para que o tema esteja continuamente na programação da escola e isso faça com que a sensibilização seja muito mais consistente para a gente, de fato, mudar. Essa é a mudança que a gente quer fazer, né? É buscar um mindset mais responsável de cada um. Então, não adianta a gente preservar uma área linda, maravilhosa, assim como você estava falando, a gente fica muito feliz de poder trocar, mas
mas que cada um possa fazer dentro, onde está, na sua comunidade, na sua casa. Então, essa é uma missão muito interessante, assim. Então, a gente tem um lado no E, do SG, mas também no S do social. Acho que é um case legal. E, em relação à energia, o Jurandir estava falando muito bem, assim, do quanto a gente estava contribuindo ali naquele gráfico da energia distribuída. É um caminho que a gente está começando de compensar e de trazer a matriz energética do grupo para uma energia mais limpa. Então, além de usinas fotovoltaicas, no Espírito Santo e em Minas Gerais, a gente está trabalhando com painéis solares também em algumas garagens do grupo, né? Não só em todas as divisões de negócio. Então, são garagens grandes, tem telhados grandes, então a gente está trabalhando desse formato também. Então, usina e painéis. Então, a gente está bem feliz também de estar fazendo essa transição. Um detalhe, agora vamos falar com a Paula novamente. Vamos continuar dando a continuidade. Você tem um projeto chamado Galileu, da VIX Logística. Como é que é isso? Eu vou passar para a Adriana, que o projeto Galileu é da divisão logística. Da logística. E ela vai falar todos os detalhes aí em nome do Grupo Águia legal, Branca. perfeito. Nossa, mas que pergunta. É bem inédito o Galileu. O Galileu foi lançado semana passada, é um trator autônomo da VIX Logística. Ele faz parte do Viva, que é um segmento novo de negócios de veículos autônomos. A ideia do Galileu, né, é ter uma operação mais segura, né? Claro, tem todo um arcabouço digital, de tecnologia por trás, que seja aplicado, né, que ele está sendo aplicado, está se disponibilizando, né? Ele está super novo, mas se disponibilizando a atuar em vários segmentos de negócio, do agro, a metalurgia e em operações remotas também. Então, é uma experiência muito nova que a gente está trazendo. O Galileu, na verdade, ele é um reflexo de todo o movimento de transformação digital que o grupo tem passado. A gente acredita muito que inovação permeia todo o nosso processo de caminho para a sustentabilidade, né? Ele precisa estar no nosso jeito de repensar os processos, os produtos, os serviços onde a gente opera, mas também trazer serviços disruptivos, né? Inclusive vislumbrando novos mercados. Então, a gente tem feito um trabalho de cultura de inovação há bastante tempo, cerca de 8 anos a gente começou mais intensamente no grupo. E, então, desde laboratórios de inovação, capacitação, missões internacionais e muitas consultorias especializadas, comitês dentro do grupo, com grande patrocínio dos acionistas. Então, acho que o Galileu vem coroar, assim, é um ícone mais recente. A gente tem outros ícones que simbolizam esse movimento que o grupo está fazendo, que tem muito a ver com um novo jeito de pensar, com tecnologia, para, de fato, atender essas demandas novas que estão vindo, né, do nosso cliente, que está, seja o cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica. E, então, a gente está muito feliz de ter... Olha, nessa questão da mudança, mudar a cabeça, educar, criar novas condições e oportunidades, como é que vocês estão lidando com a questão da diversidade? Entre raças, credos, cor, opções. Hoje a gente tem um desafio grande, né, como todas as empresas, para a gente ter, dentro de um grupo Águia Branca, onde o nosso principal valor é o respeito, né, às pessoas. A gente fala que o nosso propósito é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. A gente tem dado os primeiros passos na diversidade, na inclusão. Acho que a gente está num momento importante do Conselho de Administração para construir as diretrizes, né, as diretrizes que vão fazer parte aí de todo esse desdobramento. Com muita satisfação, Fred, no segundo semestre do ano passado, a Aviação Águia Branca, com 75 anos, criou o seu primeiro programa de cultura, né? O programa Ser Mais. Mais simplicidade, mais evolução e mais resultado. A ideia uma empresa de transporte hoje, ela não tem somente a sua atenção à operação,
mas o quanto ela está cada vez mais focada no seu cliente, observando todas as mudanças de mercado, com uma alta competitividade, e o quanto que o programa Ser Mais nos ajudou à mudança e ao desenvolvimento do mindset de todos os nossos gestores. Isso nos rendeu a introdução aí de novas práticas, de novos rituais de agilidade dentro da empresa, e a gente teve a satisfação de começar o ano de 2022 recebendo o prêmio da Associação da Agile Trends, como Top 5, uma empresa de 76 anos, entre as 5 mais ágeis do Brasil. Então, eu acho que esse desafio da diversidade, a gente tem muito... Eu considero que a gente está em obras, a gente está avançando, mas do quanto que a gente tem de pautado o tema e trabalhado nele. Quando mudar o Francisco, mindset, né? Mudar o mindset, exatamente, é difícil. Porque o nosso maior desafio com o ESG é a sensibilização. A gente sente isso muito na pele. A sensibilização, a capacitação para que cada gestor, primeiro o gestor, para depois o time, ter novos filtros, novas lentes para uma tomada de decisão, onde ele amplia um pouco mais o espectro dele, vendo não somente o curto prazo, mas todas as oportunidades que a sustentabilidade nos traz. Então, a diversidade, a gente está dando esses passos. E quando o Francisco contou sobre as mulheres, a gente brinca que no Grupo Águia Branca nós somos 3 divisões de negócios e das 3 diretorias executivas, 2 são mulheres. Então, o quanto que a gente tem trabalhado, foram processos seletivos extremamente rigorosos, que duraram em meses, em que os 2 processos, tínhamos somente eu e a Patrícia em processos diferentes como mulher, e que a empresa entendeu que para aquele momento da empresa, nós reuníamos as competências para a gestão do negócio. Então, eu acho que isso para nós também é um alimento, é uma inspiração interna, quanto a diversidade ela pode ser extremamente positiva dentro de uma gestão de transporte. Certo, obrigado. Adriana, algum ponto que você acha que não foi destacado, que você queria destacar? Eu acho que a Paula falou muito bem desse momento que a gente está, e eu acho que o desafio assim, é a gente também fazer um diagnóstico mais profundo. Acho que é difícil a gente estabelecer uma política ou metas se a gente não conhece a fundo, Então, assim, diversidade é um tema que, embora seja muito relevante, mas é relativamente novo assim, na gestão dos negócios. E, de fato, a gente reconhece que a gente não tem um conhecimento profundo do nosso público. Então, uma das coisas que a gente está, por exemplo, identificando a necessidade é conhecer profundamente uma espécie de censo do nosso público interno, para então a gente estabelecer quais os caminhos, onde a gente precisa avançar nesse tema, e é possível uma das novas estratégias aí nos próximos meses que a gente está elaborando.